Maria, deu ruim lá, hein? Tá lá, Super Esporte ao vivo, hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2015. Hoje o programa vai trazer tudo sobre a 18ª rodada deste Campeonato Brasileiro, com destaque para os 4 grandes aqui de São Paulo. Na Vila Belmiro, o embalado Santos do Dorival Júnior recebe o ameaçado Vasco na Vila Belmiro. Já o Palmeiras, que vem de 2 derrotas consecutivas, encara o Coritiba e busca a reabilitação no Paraná. Em Santa Catarina, o São Paulo também tenta retomar o caminho das vitórias, dessa vez contra o Figueirense. Em Itaquera, o duelo entre Corinthians e Sport já vai dando o que falar por conta da escalação polêmica de um trio de arbitragem paulista. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre tudo isso e muito mais com o Garrafa aqui no estúdio. Bom, agora o Super Esporte vai fazer uma pausa jogo rápido, mas antes você vai ficar com um lance simplesmente inacreditável da primeira rodada do campeonato holandês. Quando o PSV vencia fora de casa o modesto ADO Den Haag por 2-1, o goleiro Martin Hansen, só de 25 anos de idade, foi para a área nos acréscimos da partida para tentar ajudar o pequeno clube holandês a buscar o empate no finzinho do jogo. Dá uma olhada no que o rapaz fez, a gente já volta. Nosso Super Esporte está de volta para a gente falar da Supercopa da Europa, que colocou frente a frente o Barcelona, vencedor da última Liga dos Campeões, e o Sevilha, atual campeão da Liga Europa. E as equipes fizeram um verdadeiro jogaço. Mesmo sem o Neymar, com o cachumba, o time de Luiz Henrique marcou 4 gols no primeiro tempo, no tempo normal. 2 de Messi em cobranças de falta, 1 de Soares e outro do brasileiro Rafinha. O problema foi que o Sevilha também marcou 4 vezes com Banega, Reyes, Gameiro e Konoplyanka. Mas na prorrogação brilhou mesmo a estrela de Pedro Rodrigues, que fez o gol decisivo e fechou a conta 5-4 e título da Supercopa da Europa para o Barcelona. Que beleza, hein? Bom dia, Garrafa. Bom dia, Anitta Vamos Passos. hoje segue certinho. Sempre. Sem brincadeira. Sempre, nunca. Mais um título para o querido Barcelona. Até quanto tempo você aguenta? Eu tô correta. Mais um título para o Barcelona. E num jogo cheio de alternativas, cheio de emoção, né? E acabou prevalecendo a camisa do Barça. No finalzinho acabou saindo esse gol do Pedro que deu o título. Mas foi uma vitória suada. Foi uma vitória daquelas. Não se esperava tanta dificuldade, não. Tá bom. Bom, vamos falar do nosso querido Campeonato Brasileiro. Hoje o dia tá cheio, hein? Em evolução desde a chegada do técnico Dorival Júnior, o Santos recebe o Vasco, penúltimo colocado no Brasileirão, na Vila Belmiro. Ontem, o lateral Vitor Ferraz falou com jornalistas e o repórter Adriano Dolfi acompanhou tudo. Confira aí. Boa parte do treino tático não pôde ser gravada pelos cinegrafistas, mas Gustavo Henrique ganhou a vaga de Werley na zaga. Ricardo Oliveira foi poupado, mas não preocupa. O time deve ser o mesmo que venceu o Coritiba na última semana. Nós tivemos uma das melhores defesas no Campeonato Paulista. A gente sabe que com a entrada do Gustavo, a gente ganha um pouco mais de altura, entendeu? E o Braz passa a jogar do lado direito, mas o Werley também já vem jogando há bastante tempo, tem a confiança de todo mundo. Eu acho que, mais uma vez, o Santos está sim bem servido de zagueiros. Sob o comando de Dorival Júnior, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota neste Campeonato Brasileiro. Diversos fatores podem ser apontados para mostrar a evolução da equipe no torneio. A melhora no setor defensivo é evidente, com apenas 3 gols sofridos em 5 partidas do Campeonato Brasileiro. A atitude mudou, a gente conseguiu se encaixar melhor. Os atacantes estão nos ajudando bastante, o Lucas Lima também ali no meio. Eu acho que isso que tem feito a diferença. Os salários e direitos de imagem inteiramente quitados pela diretoria. Acertaram sim com a gente. O presidente realmente tinha prometido que ia fazer isso aí, conseguiu cumprir. O grupo ficou muito feliz, ficou satisfeito também, né? Porque, querendo ou não, é uma situação que nos incomodava, mas ele deixou certo e as coisas estão começando a andar. E claro,
a melhora da média de público na Vila Belmiro. Nos 2 últimos jogos, chegou a quase 13 mil pessoas. Sem dúvida, a Vila Belmiro, quanto mais ela tiver cheia, mais o adversário vai sofrer, porque a empolgação é muito maior, é o que a Vila Belmiro tem. É difícil nos enfrentar na Vila, principalmente com ela cheia. Eu espero que o torcedor, mais uma vez, nessa quarta-feira, compareça, nos empurre, porque sabe que uma vitória aí é essencial para essa nossa alavancada. Muito bem, acabamos de receber uma ótima notícia no nosso ponto, né, Garrafa? Nosso diretor passando a informação aqui de que a diretoria do Santos foi consultada pela CBF e poderemos, na convocação de amanhã para os 2 amistosos da seleção brasileira contra Costa Rica e Estados Unidos, surgir com Lucas Lima na seleção. Acho que por merecimento deve ser convocado. Boa notícia aqui do nosso diretor, o Rodolfo. Outras 2 boas notícias para o Santos, Anitta. Primeira delas, que os salários, aquilo que estava em pendência com o jogador, aspecto financeiro, foi superado, foi sanado, isso é importante, o grupo deixa esse problema de lado e fica focado apenas no trabalho. E a outra notícia importante é que o Ricardo Oliveira, que foi preservado ontem, ele vai para o jogo, é o artilheiro do campeonato, é peça decisiva para o Santos se afastar do rebaixamento. Já bateu o Coritiba, agora tem Vasco da Gama, são 2 rivais que estavam e ainda estão incomodados na zona de rebaixamento. O Santos vencendo essas equipes livra uma folga maior e eu acredito numa vitória do Santos neste meio de semana contra o Vasco. O Santos é favorito. Parabéns ao Lucas, que é um cara super com a cabeça vamos ficar no aqui lugar, na torcida, né? E vamos acho que ver, merecimento, claro. Acho que vai rolar. Mas na tem cabeça do Dunga, né? É que nem não. Bunda de nenê, né? Sei lá o que vem. Vamos em frente. Né? Como assim? Não sabe o que vem, né? Não sabe, você nunca trocou um bebezinho? Não, eu não tenho filhos ainda. Eu apenas tenho uma cachorra chamada Manauara. Manu. Maná. Vamos seguir em frente? No Couto Pereira, o Palmeiras encara o Lanterna Coritiba e busca se reabilitar após 2 derrotas nos últimos 2 jogos. Um dos personagens desse duelo será o meia Robinho, que já vestiu a camisa do Coxa e hoje é um dos destaques do Verdão. Na reportagem, ele comentou um pouco sobre isso. Vamos ver o que ele falou. A gente vai, sem dúvida, a gente ia vir com o propósito de vencer de qualquer maneira. Se nós tivéssemos vencido as últimas 2, como nós perdemos, a gente vai vir mais forte ainda para vencer. A gente precisa dessa vitória para voltar, estar perto do G4 ali ou entrar no G4, né? E depois tem um jogo em casa difícil, então a gente precisa vencer. Sabe da dificuldade do Curitiba, mas vamos impor nosso ritmo e tentar a vitória. A gente não sabe ainda quem vai ser o time, não. Não sei nem se vai ser o Vitor, porque o Jackson estava também treinando já há um bom tempo. O Vitor voltou a treinar agora, então a gente não sabe ainda quem vai jogar, não. No jogo do Atlético, eu acho que não tem muito erro, não. Acho que a gente faltou fazer o gol realmente. No jogo do Cruzeiro, nós deixamos o Cruzeiro tomar conta da partida. Isso dificultou. Nosso time, que é um time que toma conta do jogo quando está jogando, independente de ser dentro ou fora de casa. E lá no Cruzeiro, o Cruzeiro conseguiu mandar no jogo. Foi difícil isso aí pra gente. Então a gente tem que comandar, muito equilíbrio, mas só que tem que tomar conta da partida o tempo todo. A pressão mais é nossa, interna, porque a gente tinha conseguido 7 vitórias, grandes resultados, e depois vem de 2 derrotas. Que eu acho que o Cruzeiro é uma derrota normal se nós tivéssemos vencido em casa com o Atlético. Como a gente perdeu, claro que a gente fica chateado, mas pressão não. Não, pressão não. Vai pro terceiro jogo, se perder, o que vai acontecer? Escuta, não ganha, não perde o jogo hoje para ver se não tem pressão. Você disse que acha que não ganha? O que você falou jogo dificílimo, aqui durante o break? Jogo dificílimo do Palmeiras. Disse ontem, inclusive, no Gazeta Esportiva, e repito aqui. Eu tô à vontade para falar do Palmeiras, porque apostei há umas 2, 3 semanas aqui no Super Esporte. O Palmeiras entraria no G4 e se consolidaria por ali. Claro. Mas o jogo que mexeu com essa estrutura, que tirou a confiança do time, foi a derrota para o Atlético Paranaense em casa, no Allianz Parque. Walter! Né? Aqui é o jogo do Gordão, não é? Não. Aquele jogo ali, o Gordão detonou o emocional do Palmeiras, ou seja, eram 3 pontos teoricamente garantidos, o Palmeiras perdeu. Foi lá, tomou uma paulada do Cruzeiro, um jogo difícil. E agora pega o Coritiba em casa. Coritiba é o último colocado do campeonato, não significa jogo fácil, não. E o Palmeiras está pressionado, sim. Esse discurso do Robinho, não há pressão. Há pressão, sim. A torcida do Palmeiras está muito confiante, muito eufórica, que esse time vai subir, tem qualidade para subir. E um detalhe que talvez tenha feito a diferença, não é um super craque, não é gênio, é a ausência do Gabriel. O Palmeiras está sentindo demais, está tentando se reencontrar. Perdeu aquela segurança de meio campo e, repito, é um jogo complicado aí. Se o Palmeiras trouxer um pontinho lá de Coritiba, já está bom para depois tentar no final de semana
semana em casa contra o Flamengo, somar mais 3 pontos e aí subir na tabela. Tá, você, por favor, não se dirija mais ao Walter dessa maneira agressiva. Ah, tá bom, eu sou o gordo, ele é magro, tudo bem. Então tá bom. Pô, o cara só vai na bolacha e na coca, eu vou fazer o quê? Só que... Mas ele marca. Mas ele é atleta profissional, ele é mais gordo que eu, velho. Não é possível um negócio desse. Ele não é mais gordo que você, Lógico garrafa. Que é. Lógico que é. Garrafa. Proporcionalmente. Garrafa. Não Olha chega. Aqui. Não, eu vou embora. Olha aqui. Eu vou embora. Vamos programa, Anitta, poxa, focado. Eu falei pra você. Vamos fazer um programa legal, eu não sério. Vejo essa protuberância. A gente já falou nele. do bumbum do Nenê, da cachorra. Manauara. E quem é mais gordo, o Garrafa ou o Walter? Vamos seguir no programa roteiro. Vamos lá, em Itaquera. Vai, ó. Vamos em frente, gente. Pode ler. Em Itaquera. Em Itaquera, Corinthians e Sport se enfrentam na arena. Do lado dos pernambucanos, o meia Marlone e o atacante André falaram sobre o jogo. Vamos ver. Acho que a gente tem pensado grande, né? Com certeza, eu acho que a gente tem pensado em dar um passo de cada vez, né? Primeiro é se manter no G4 e depois brigar, né? Porque a gente tem que pensar grande, né? E chegamos até agora, não foi por acaso, acho que foi por mérito. Ninguém acreditava que a gente ia continuar ali entre os 4, entre os 5, né? E a gente está ali. E o nosso objetivo principal é estar ali no G4 e depois, faltando 10 rodadas, se der para buscar título, a gente vai buscar. E já o Corinthians tem a chance de terminar essa quarta-feira na liderança do Campeonato Brasileiro, já que o Atlético Mineiro só joga amanhã contra o Grêmio no Mineirão. O técnico Tite falou sobre o duelo contra os pernambucanos e também comentou a escalação polêmica do trio de arbitragem paulista para esse jogo, liderado pelo juiz Luiz Flávio de Oliveira. A reportagem é do Esboril. Bom dia, Anitta. Bom dia para você em casa acompanhando o Super Esporte. Vamos falar do Corinthians que entra em campo esta noite diante do Sport em Itaquera às 10 da noite. O técnico Tite não terá o zagueiro suspenso Felipe. Por isso, Edu Dracena está confirmado na zaga corintiana. Corinthians que tem o melhor setor de defesa do Campeonato Brasileiro. Levou apenas 10 gols. O técnico Tite não gostou muito da escalação do árbitro do jogo, o paulista Luiz Flávio de Oliveira. Um paulista que poderia ter sido evitado, na opinião do treinador. É uma insensibilidade de quem comanda. Não precisa. Não há essa necessidade. Tem a série de árbitros importantes de outros estados que podem não ter esse falar anterior, que só gera pressão. A gente tem que estar cuidando do espetáculo, dos atletas, do bom jogo, e não ficar o técnico atento a responder perguntas, tampouco o esporte, de falar porque tem um árbitro que ele é paulista. Tem quantos outros estados? Nós temos grandes árbitros para botar árbitros em saia justa pressionados. Renato Augusto e o Wendel foram poupados do treinamento desta terça-feira aqui no CT Joaquim Grava, mas não são problemas para o técnico Tite, estão confirmados na equipe titular. Está confirmado, sim, apenas segurei em função do aspecto físico de desgaste do jogo de domingo para quartas. O Fábio, a gente conversou antes, foi orientação, foi nesse sentido. Olha, primeiro, gosto muito desse time do esporte. Segundo, pode falar dessa situação da arbitragem. Terceiro, depois eu queria comentar também o que o Tite falou sobre o juiz, aquele lance do pênalti contra o São Paulo, ele disse que ele teria marcado. Foi honesto, grande Tite. Por parte, você tem razão quando fala do time do esporte, o esporte que não venceu ainda fora de casa no Campeonato Brasileiro, mas dos 8 jogos foram 7 empates. O esporte figurou na liderança do campeonato, depois perdeu a liderança, permaneceu no G4, chamaram o esporte de cavalo paraguaio, ele é o 5º colocado, só perde por 2 vitórias a menos que o Fluminense e por isso não está no G4. Isso significa o quê? Jogo difícil para o Corinthians logo mais em Itaquera. A segunda questão, o Tite está coberto de razão sobre a arbitragem. E esperar bom senso, né, dos dirigentes do futebol brasileiro é a mesma história lá do bumbum, a cabeça do Dunga e o bumbum do Nenê. É a mesma história dos dirigentes da CBF. Você não sabe o que parte da cabeça desses caras. Porque o Corinthians foi beneficiado, aconteceu um erro de arbitragem no clássico contra o São Paulo, era pênalti para o São Paulo. Ou seja, o Corinthians vem de um favorecimento de arbitragem no clássico e aí entra um juiz paulista. Você vai falar, quer dizer que o juiz paulista vai favorecer o Corinthians? Muito pelo contrário. Na dúvida, o Flávio ele está pressionado. Na dúvida, ele vai dar sempre para o esporte.
não é? Ele está prejudicando o Corinthians e também pode prejudicar o Sport. Ou seja, o árbitro entra pressionado nessa partida. É um equívoco muito grande. E você sai da rotina, Anitta. Isso não é comum no campeonato, no campeonato brasileiro. Então, por que esse tipo de atitude, principalmente depois do episódio do final de semana? Eu entendo que o Flávio, no subconsciente dele, qualquer lance duvidoso ele vai dar para o Sport. Ele não vai querer desta vez errar para o Corinthians por ser um árbitro paulista. Então o árbitro não entra com aquela tranquilidade que deveria para o Clássico. Uma atitude extremamente equivocada da comissão de arbitragem, mais uma da nossa CBF. Vamos aguardar para ver como vai ser esse jogo, né? Bom, em Santa Catarina, o São Paulo vai enfrentar o Figueirense, né, no Orlando Scarpelli. E no desembarque do tricolor em Florianópolis, o goleiro e capitão Rogério Ceni falou sobre o jogo e comentou também os rumores, escuta essa, sobre uma possível transferência do chileno Valdívia para o clube do Morumbi. Será, Garrafa? Vamos ver, mas escuta. É uma equipe aguerrida, tanto que na última partida eu até fiquei no doping em São Paulo e eu saí, estava 2-0 para Chapecoense e quando eu cheguei, a televisão já estava empatado o jogo, né? Um time que não desiste nunca, tem essa característica, acho que muito fomentada pelo seu treinador, né? E uma equipe pote físico avantajado, zagueiros que cabeceiam bem, centroavante também que participa bem do jogo aéreo, inclusive fez um gol muito bonito com uma jogada fora da área. São competitivos, fora de casa já são competitivos, imagine aqui com o apoio do seu torcedor. Eu acho ele um atleta com muita habilidade, jogador de características de armação de jogo, de qualidade técnica, acho que até muito parecido na posição que o Ganso joga, assim, um jogador mais ou menos com características de meia de armação, e eu desconheço qualquer informação sobre, mas é um ótimo jogador, mostrou isso na campanha agora, né, da seleção chilena, sendo campeão da Copa América. Para mim, tenho mais 3 meses de carreira, não tenho problema, nunca tive problema em jogar ao lado de nenhum jogador. O importante é que quem vem aqui para São Paulo seja bom para o clube, bom para a equipe, esse é o principal. Olha, seria bem interessante, hein, o Valdívia no São Paulo, até porque no Palmeiras não tem mais ambiente. As entrevistas que ele esteve dando por aí, né, na ESPN, no Jogo Aberto, que eu vi outro dia, em tantos lugares ele falando, tá sem clima, acabou a relação, este casamento foi por terra, Garrafa, tá assim, mais parecido com um relacionamento que eu tenho visto por aí, viu, Garrafa? Olha, Anitta, eu disse ontem no Gazeta Esportiva, fui apurar a informação que tinha circulado na segunda-feira e ela é verídica. A informação é a seguinte, o presidente Carlos Miguel Aidar está cuidando dessa negociação, quer realmente a contratação do Valdívia. E há uma discórdia muito grande dentro do São Paulo, porque dirigentes, o próprio Rogério, gente, tem essa imagem aí, Rogério e Valdívia são desafetos natos, tem uma outra confusão entre o Rogério e o Valdívia. O Rogério é a grande estrela do time e o presidente quer trazer um jogador que é desafeto da grande estrela do time. O Valdívia falou sobre isso no Bola da Vez da ESPN e ele falou que foram apenas brincadeiras. Claro, de bobo ele não tem nada. E o São Paulo propõe ao Valdívia o seguinte, 250 mil mensais, sem produtividade, né? Ele receberia um pouco menos que o Palmeiras, mas receberia um salário fixo e o contrato seria somente até o final do Campeonato Brasileiro. E depois ele iria para o Al-Ahly, lá na Arábia, onde ele tem um pré-contrato. Então o São Paulo tentaria liberar esse período de pré-contrato, a partir do dia 17 até o final da temporada, e traria o Valdívia, né, para cá. Há uma discórdia muito grande e eu vou falar a verdade. O presidente Carlos, ninguém fala, mas o presidente Carlos... Não, é que o presidente Carlos Miguel Aidar, Anitta, ele não gosta do Rogério, ele engole o Rogério. Essa é a verdade, é isso que se comenta na sala de imprensa, é isso que se comenta. Ele só renovou o contrato, ele só renovou o contrato do Rogério Ceni para jogar pra galera, porque ele não poderia ir contra a torcida são paulina. Porque o Rogério é ligado ao presidente Juvenal Juvencio. E o próprio Rogério, em entrevista, já ficou claro e evidente também, quando o presidente, vamos fazer uma festa. Ele falou, não vim aqui para fazer festa, eu quero renovar o contrato porque eu quero jogar. O Rogério também não engole o presidente Aidar. Então o presidente Aidar não está nem aí pro Rogério, está tentando essa contratação. O próprio Rogério disse, eu só tenho mais 3 meses para jogar com o Valdívia. Ou seja, é tiro no pé. É tiro no pé essa contratação se ela for confirmada. E o presidente Carlos Miguel Aidar, que eu respeito, claro, como presidente, mas tem feito muita lambança. Uma delas é tentar a contratação do Valdívia. Ou seja, o presidente gosta de apagar incêndio com gasolina. Nossa senhora, essa foi uma frase bonita. Para que horas são? 10h54. Aliás, o Rogério falou que o Valdívia tem as características do Ganso. Você acha que o Ganso O Ganso tem possibilidade de ir agora para o futebol norte-americano.
Inclusive, esse é um dos argumentos do presidente. A gente pode perder o Ganso agora para o futebol norte-americano na janela de transferência e por isso a contratação do Valdívia. O Valdívia, 4 meses, não acrescenta absolutamente nada para o São Paulo. O Valdívia só jogou esta Copa América. É muito pouco. Que o Valdívia sabe jogar bola, todo mundo sabe disso. Mas ele não quer jogar, pô. Valdívia não quer jogar. Ele quer ficar aqui de férias até o final do ano, já emenda o Natal e vai emendar o Natal com 250 quilos de alcatra por mês. Se o São Paulo fizer isso, está fazendo uma grande bobagem. Bom, a propósito, como você acha que vai ser essa partida de hoje? Vamos falar do jogo. O jogo contra o Figueirense, o Rogério desenhou bem. O Figueirense está bem dirigido pelo Argel, uma equipe complicada. Jogar lá em Santa Catarina não é fácil. Aliás, não tem jogo fácil nesse campeonato, né? Vocês vão falar, Garrafa, todo jogo é difícil? Todo jogo é difícil. Agora... A vida é difícil, né? Estou falando pra gente fazer o programa. Você quer perder o foco. Não, eu tô comentando. Daqui a pouco nós vamos voltar pra cachorra de novo. Vamos lá, Garrafa. Vamos? Você quer voltar pra cachorra, pro Zerculoide? Então vamos voltar pro jogo. Então, o Argel tem o Figueirense na mão, uma equipe muito competitiva, que marca forte. Jogar no Orlando Scarpelli não é tarefa das mais simples, não. E o São Paulo está oscilando muito na competição. Como é? Isso não dá confiança de que vai buscar lá uma vitória com tranquilidade. Pode trazer de lá a vitória sim, mas é jogo equilibrado. Acho que um pontinho pro São Paulo também não fica ruim, não. Tá, vamos ver os confrontos? Vamos, porque esse campeonato sobe e desce, os confrontos que vem aí nessa 18ª rodada. Vai pra lá. Brasileirão, 18ª rodada, Flamengo e Atlético Paranaense, hoje, hein, 7h30 da noite no Maraca. Hoje também, 7h30 da noite, tem Coritiba e Palmeiras, no Couto Pereira. Santos e Vasco, Glu-Glu, tá? Hoje, em Goiânia. 9h da noite, na Vila Belmiro. Em Goiânia, temos Goiás e Chapecoense, lá no Serra Dourada. Corinthians e Sport, esse também vai ser um belo jogo, 10h da noite, na Arena Corinthians. Hoje, Internacional e Fluminense, hoje, 10h da noite. Temos também Figueirense e São Paulo no Orlando Scarpelli, às 10h, Ponte Preta e Avaí, 7h30 da noite, amanhã, no Moisés Lucarelli. Amanhã também, 9h da noite, temos Atlético Mineiro e Grêmio. Amanhã, 9h da noite, temos Joinville e Cruzeiro na Arena Joinville. Agora, já que a gente falou do jogo do Inter contra o Fluminense, que ainda não teremos a sorte de ver Fred e Ronaldinho juntos, porque o querido Fred está machucado. Vamos falar sobre esse protesto, né, Garrafa? Pelo segundo dia seguido, a torcida lá do Internacional teve no CT protestando, enfim. Olha que clima para treinar. Mas, enfim, também foi uma situação que, de certo modo, a diretoria do Inter, né, buscou, Garrafa, porque, veja bem, trocar o Aguirre bem justo antes de um clássico, né? O que você acha? Uma coisa é uma coisa. Uma coisa é a bobagem que a diretoria do Internacional tem feito na administração do seu presidente, né? Mandou o Aguirre 3 dias antes, tomou um sacode do maior rival de 5 e agora a situação ficou complicada. E foi tentar contratar o Sampaoli sem condição nenhuma. E eu sou favorável a tipo de protesto, mas na arquibancada, no dia do jogo, com vaia. Isso aí é cara que não tem o que fazer. Né? Vai lá, jogaram foguete, rojão dentro do campo e depois tentaram invadir o CT. Eu não sei se nós temos aqui nas imagens, mas tentaram invadir lá o centro de treinamento e o segurança do Internacional sacou uma arma para meia dúzia de idiotas que estavam lá. Olha só a que situação chega o futebol. Então o torcedor tem todo o direito de estar na bronca com o Internacional, estar na bronca com o seu presidente, mas daí, aí para treinamento, querer invadir, bater em jogador, jogar foguete, isso aí é coisa de bandido, né? Então... Acabou, tá? Garrafa o programa. Ó, sua música. Ah, é? Não é? É do Walter. Será que é do Walter? Fui, tchau. Sou um gordinho gostado. Saiba mais sobre a depressão e os seus sintomas no Você Bonita. Hoje, 12:30. Assista agora, Revista da Cidade. Gosta do papai. Eu não sou playboy, mas sou na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta. Sou gordinho, sou gostoso, sou o rei do